Bom, irmãos, vamos iniciar nosso estudo. Vamos colocar em pé, vamos orar. Pai, nós damos graças ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de virmos aqui nesta manhã para juntos estudarmos a Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando, como tem ajudado, a compreender, a entender as revelações da Tua Palavra. E também, Pai, nos ajudando a ter disposição para colocar em prática, para viver uma vida que seja agradável ao Senhor. Pedimos também pela igreja ausente, que o Senhor visite cada um nesta manhã e vá ao encontro das necessidades de cada um, Pai, para que nós possamos ter a Tua igreja unida no mesmo propósito. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, domingo passado, alguns irmãos não puderam vir, nós iniciamos esse estudo sobre o discipulado, E nós dissemos que, na primeira lição, que existem uma das coisas que dificulta o discipulado, o aprendizado sobre o discipulado, é que existem muitos discipulados, A gente tem uma gama muito grande de discipulados, Nós vimos que existe aquelas pessoas que entendem discipulado como doutrina. Você pega a pessoa, o novo convertido, leva ele e dá doutrina para ele. Aí você discipulou, Então tem gente que faz isso. Tem o discipulado como treinamento, Em algumas denominações usa o discipulado como um treinamento. Quer dizer, você ajusta a pessoa para que ela tenha determinado comportamento. Você ensina ela a se comportar daquele jeito. E quando ela se ajusta nesse discipulado, nesse modelo, então ele vai exercer e está pronto como discípulo, O treinamento também é visto como aquele discipulado que a pessoa... Tem gente que vê o seguinte: entrou novo convertido, coloca ele no ministério, vamos botar ele para trabalhar. Trabalha com criança, trabalha nisso, ele tem que se integrar em algum ministério. Aí quando ele está integrado no ministério, você diz: não, fiz um discípulo. Tem denominações que fazem disso um discípulo. E existe aquele discipulado que é integrar a vida religiosa. Eu citei até um exemplo aqui da igreja, aquela igreja cristã do véu, O discipulado na igreja cristã é feito da seguinte maneira: você tem que aprender o comportamento religioso da comunidade. Então você tem que agir daquele jeito que está ali. Mulher tem que aprender a usar véu, Quando é que tem um discípulo formado lá? É quando a mulher sabe, o papel dela, é submissa ao marido, ela não pode se dirigir ao marido assim, não sei o quê. Chegou na igreja, o marido senta de um lado, ela senta do outro. Aí quando a pessoa se ajusta nesse comportamento, você diz então que ele é um discípulo, E aí nós vimos que a ordem que Jesus nos deu lá em Mateus 28, ela não se refere a esse tipo de discipulado. Nós vamos fazer uma outra abordagem aqui entre o discipulado. Vamos só repetir o finalzinho que nós vimos lá para poder entrar na segunda lição. Lucas capítulo 6, versículo 40. Lucas 6, verso 40. Quem achar pode ler, por favor. O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. Então, qual é o padrão de discipulado que nós temos? Quem é? Nós temos que todo discípulo tem um mestre, E ele tem que procurar se comportar e seguir os ensinamentos do seu mestre. Quem é o nosso padrão? É Jesus, E Jesus disse que nós alcançamos o discipulado quando você alcança a estatura do mestre, não mais do que ele, Mas é um padrão. Aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11:1, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Então dá mais uma definição para nós. O que é discipulado para nós, nesse estudo que vamos fazer?
Discipulado é se tornar imitador de quem? De Cristo. Não é de uma doutrina, não é de um comportamento religioso, é de Cristo. Então, Cristo é o padrão, né? E Paulo disse isso, né? Gálatas, ele mesmo afirma em Gálatas 2:20, o versículo conhecido, que diz o quê? Não mais eu vivo, Cristo vive em mim, né? Então, o discípulo, uma pessoa se torna um discípulo quando ele se torna um imitador de Cristo, né? Quando ele realmente se torna um imitador, quando ele vai deixando de viver e Cristo começa a aparecer mais na vida dele. É isso que a gente vai estar abordando daqui para frente, tá? Vamos ver ainda Romanos 6:4, o último texto aí da primeira lição, Romanos 6:4. A gente vai passar para a segunda lição. Romanos 6:4. Pode ler, quem achou? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, qual é para fechar essa questão do discipulado? O discipulado para nós é o quê? É aprender a viver. Quando a gente diz assim, você tem que ser imitador de Cristo, em que sentido? A viver do jeito que Cristo viveu, né? Essa novidade de vida, essa vida nova, né? Ela começa a partir desse discipulado, tá bom? Então, só um resumo aí do que nós vimos na semana passada, fazendo essa abordagem, mostrando que nós não vamos, né? Para onde nós não vamos e para onde nós iremos, né? Nesses estudos aí. Agora nós vamos passar para a segunda lição, vamos abrir Mateus 28, 19 e 20. E eu vou pedir que os irmãos leiam aí. Os irmãos estão deixando o Eduardo ler sozinho aqui, cada um vai ler. Vamos. Todo mundo sabe ler aqui, não sabe? Então. Então, como é que começa o texto? Portanto, ide ensinar, né? Só esclarecer, porque às vezes na tradução não fica muito correto, né? Esse verbo aí, ide, né? Esse imperativo, e depois nós temos o fazei, né? Mas o fazei é que é o imperativo aí. Na verdade, seria, enquanto vão, façam discípulos, né? Mais ou menos isso. Então, a ordem aí está no fazer, né? No fazer discípulo. Enquanto você vai pregando, vá fazendo discípulo, né? Então, o que domina aí nesse texto é isso. E é interessante porque Deus é sempre completo, né? Se Jesus deu uma ordem, fazei discípulos, né? Ficaria muito vaga se essa ordem ficasse aí e não tivesse, mas como? Como é que eu faço discípulo? De que maneira eu sei que fazer discípulo é tornar aquela pessoa imitadora de Cristo, mas como é que a gente faz isso? Né? Essa seria a pergunta, como é que vai acontecer? Como é que uma pessoa que estava no mundo, que fazia tudo, né? Tinha um comportamento, uma vida desregrada e tal, ela se converteu, agora como é que eu vou fazer para que haja essa mudança? Aí o próprio texto esclarece, diz o quê? Primeira coisa, ensinando, né? Ensinando, não é isso aí? Ensinando o quê? Ensinando o que mais? Aguardar. Veja, não é só ensinar, né? Senão cairia naquele caso que nós falamos da doutrina. Não é só ensinar, é ensinar a guardar. E é específico. Não é guardar a doutrina da denominação, não é guardar, né, o comportamento, é guardar o quê? As coisas que Jesus ensinou. Então é muito, muito didático o texto, muito, muito prático, né? Você vai aprender como é que se faz um discípulo. Um discípulo precisa, primeiro,
entender essa nova vida, saber o que significa isso, que nós temos uma nova vida, porque ninguém consegue se tornar um imitador do outro se ele não entender, né, quem é a outra pessoa, o que ela ensina, né? Então eu preciso entender a mudança que acontece comigo quando eu me converto, isso que o discipulador vai ter que ensinar para o novo convertido, tá? Porque no primeiro momento, o que acontece quando uma pessoa se converte, né? Nós já vimos aqui, né, lá em Romanos, se ela com a boca confessa a Cristo como Senhor, no seu coração ela crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então é salvo. O que significa esse é salvo, em primeiro momento? O que acontece na verdade? Vamos ver alguns textos aí para a gente entender um pouco mais isso. Efésios 2, 12 e 13. Vou pedir a Kalinka para ler esse aí. A Cíntia vai ler Romanos 5, 10 e 11. A Michela, Romanos 5, 1. Vamos ver esses três textos aí. O Eduardo aqui, Romanos 8, 1, viu, Eduardo? Tá, né? A Eliana, João 5, 24. João 5, 24. Efésios 2, 12 e 13. Pode ler. Então, a primeira coisa que a conversão, né, a salvação traz na vida de uma pessoa, muda o relacionamento nosso com quem? Com Deus. Antes era afastado, né? Isso é uma coisa interessante porque é até prático, né? Dá até para perceber. Eu já tive oportunidade, por exemplo, de pegar pessoas que são comunicadores, pessoas que falavam muito bem, e a gente estava num grupo de oração, e as pessoas orando, e eu pedi ele para orar, e ele não orou. E depois ele mesmo ficou se questionando. Ele falou, por que eu não consegui falar? Por quê? Porque não existe esse relacionamento. A gente já ora com tanta facilidade, né? A gente fala com Deus e tal, mas por quê? Porque não existe mais barreira, a barreira foi tirada. É o que diz Romanos 5, 10 e 11. Então, mudou o relacionamento, por quê? Porque houve uma reconciliação. Romanos 5, 1. O que significa esse termos paz com Deus aí? Como é que vocês entendem isso? O que é ter paz com Deus? Imagina que você está separado de uma pessoa, você teve um desentendimento com a pessoa, e aí aquela pessoa não fala com você, você não fala com ela, você quando encontra ela não quer nem chegar perto, nem ela perto de você. Mas em algum momento vocês sentam para conversar, e o relacionamento é restaurado. Então volta a haver entre você e aquela pessoa o quê? Paz. Quando você encontra ela, ô fulano e tal, por quê? Porque foi consertado, né? Então o que está sendo dito aí é que mudou o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque agora nós temos acesso a Ele sem restrição, sem aquela, né? Porque não é que Deus esteja rejeitando, mas o próprio homem, o homem natural, o homem sem Cristo, ele não consegue se aproximar de Deus. Ele se acha tão culpado, tão coisa, que ele não consegue, né? Às vezes ele até se levanta, blasfema contra Deus, na tentativa até de se defender, né? Mas ele não consegue se aproximar, ele não consegue ter esse relacionamento, né? Romanos 8:1 diz o quê? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação foi tirada a condenação. João 5, 24.
Eu pergunto aos irmãos, se Deus tivesse feito só isso aí, só isso, né? Seria suficiente? Já seria uma grande bênção? Com certeza, né? Se nós estivéssemos livres da condenação, se nós saber que o fato de João 5,24, de saber que você não entra em juízo, que vai haver um juízo, mas você não entra em juízo porque você passou da morte para a vida, que nenhuma condenação mais há, né? O finalzinho de Romanos, Paulo diz isso, olha, nenhuma coisa, nada no universo, nem o que existe, nem o que venha a existir ainda, poderá nos separar do amor de Deus. Então, nós já estamos numa posição que é sem igual, já é uma bênção tremenda. Mas o amor de Deus por nós, ele é tão grande, ele vai além da nossa compreensão, né? Abra aí em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, eu gosto muito desse texto, João 1, 12 e 13. Pediu o Mazinho que procure Romanos 8, 15 e 16, vai ler depois. João 1, 12 e 13. Quem achou pode ler. Mas a todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Entenderam? Deus foi além daquilo que já era bom demais, né? Nos coloca agora numa posição de quê? De filhos de Deus. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, testemunha de Jeová, e eu falei para ela, afirmei que eu era filho de Deus. Ela deu um pulo, ela disse assim, mas o senhor é muito ousado, hein? Que ousadia é essa do senhor dizer que é filho de Jeová? Quem te deu essa ousadia? Eu falei, o outro filho de Jeová. Ela disse, o outro filho? Eu falei, sim. Falei, eu estou afirmando para a senhora que eu sou filho de Deus, porque o outro filho dele me deu essa ousadia, né? Aí falei para ela desse texto, nós recebemos poder para dizer que somos filhos de Deus, senão nós não diríamos. Você só diz que você é filho de Deus com convicção, porque o poder do Espírito Santo agindo em você faz você testemunhar isso, testificando lá dentro com você. Se não fosse isso, você nem teria coragem de dizer, né? Então, o texto diz, ele nos deu poder para sermos filhos de Deus. Não somos filhos apenas porque tem um texto bíblico dizendo que nós somos filhos, né? Não é assim. Nós somos filhos por quê? Porque nós temos a testificação do próprio Espírito de Deus de que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16. Lê aí, né? Tá bom, Teimazinho. Nós somos filhos de Deus, por que nós podemos afirmar que somos filhos de Deus? Só porque existe um texto bíblico que a gente... Não, há uma experiência prática. Recebemos. E a pessoa que recebeu o Espírito de Deus, ela tem essa convicção que é dada, porque o texto diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, né? É por isso que na história, você olha para a história da igreja, na época em que a igreja passou por aquela grande perseguição, nos primeiros séculos, era comum, por exemplo, num culto, a pessoa se converter e ao sair do culto ser preso e ser levado à presença das autoridades. Então, quer dizer, não tinha recebido ensino bíblico, não tinha participado de cultos, ela foi ali, ouviu, creu, e aí era colocado diante de uma autoridade, pessoas aí, às vezes jovens ainda, e o imperador dizia para eles, nega Cristo, e aquela pessoa morria sabendo que ia ser colocado fogo nela, passado picho, outra coisa, colocado para os leões, mas ela morria afirmando, Cristo é o Senhor. Quem é que dava o Espírito Santo, testificando com o Espírito dela, então não é uma teoria. Por que nós estamos fazendo isso? Para a gente entender que essas bênçãos que nós recebemos, né,
a bênção da livrar da condenação, já são coisas tremendas, mas elas foi uma transformação. Vamos pensar um pouquinho aqui. Michela, houve uma transformação na sua vida depois que você aceitou Cristo? Você percebe isso? Percebe? Kalinka, você mudou, Kalinka, depois que recebeu Jesus? Mudou? Mudou, Cíntia? Você mudou, Jaqueline? Então, a gente sente que há uma mudança. E essa mudança que aconteceu, né, que a gente chama aí de uma mudança interior, que todo mundo que é salvo, que tem essa experiência de salvação, ele sabe que mudou algo na vida dele. O que é o discipulado? O discipulado é ajudar esse novo convertido a fazer o quê? É pegar essa mudança de dentro e trazer ela para fora. Ficou entendido isso? Transformar aquela convicção interior em atos, né? Em atitudes. Porque é esse que é o propósito de Deus. Porque o que Deus tinha para nos dar, e já nos deu, da salvação, né, é maravilhoso. E você pode se acomodar naquilo ali, mas não é isso. Nós ficamos aqui nesse mundo para sermos testemunhas. E para ser testemunha, você precisa se tornar um discípulo de Cristo. Tem que haver um processo de pegar essa coisa que está dentro e exteriorizar. Né? Para não ficar assim vago esse negócio, vamos pegar assim 2 textos para a gente estar bem fundamentado nisso. Efésios 4:13 e Romanos 8:28 e 29. Efésios 4:13 e Romanos 8:28 e 29. Então, se eu estou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, eu já tenho direito, não vou entrar em juízo, nem condenação eterna, para que eu estou nesse mundo? Estou fazendo o que aqui? Qual é o propósito de Deus com a minha vida, com a sua vida? O que vocês acham, segundo esse texto aí? O texto tem uma palavra aí, diz, até que cheguemos... A quê? O pleno conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Então, primeiro, esse pleno conhecimento. Mas é um conhecimento só? Porque se fosse só o conhecimento, né, a gente estudava a Bíblia, estudava, estava feito o discipulado. Mas ele diz mais. Para quê? Que cheguemos ao quê? A estatura... Hein? Da plenitude de Cristo. O que significa isso? O que é que significa isso? Você e eu sendo, né, conhecemos a Cristo, mas o nosso conhecimento de Cristo, ele precisa ser transformado em o quê? Em ser igual a Ele. Porque se eu tivesse só o conhecimento não ia me levar, né, eu me tornar um religioso, e é o que acontece muitas vezes. Então, voltando a enfatizar a questão do discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é exatamente você pegar conhecimento e transformar esse conhecimento. Esse é o propósito de Deus. Romanos 8, que é o texto mais clássico aí, diz o quê? 28 e 29. Nós somos predestinados? Você é um predestinado? Predestinado para quê? Você acha que é possível você chegar a essa estatura de Jesus? O que vocês acham? É possível, né? Porque se está escrito aí... O que Deus
Qual é a parte que Deus faz aí para poder a gente chegar à estatura desse varão perfeito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então guardem isso aí que nós vamos precisar disso mais na frente. Todas as coisas. Deus vai mover tudo, todos os acontecimentos ao nosso redor para nos transformar à imagem do seu Filho, né? Eu sempre costumo dizer, a gente pode ir por um caminho ou por outro. Se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, você vai ser transformado na imagem de Cristo. Ou você é transformado porque você vai buscar e vai colaborar com o trabalho do Espírito Santo, ou você vai ser transformado, né? Eu conheci uma pessoa que ela dizia o seguinte, ela falava assim para mim, olha, tudo bem, eu me ajusto a Cristo em várias coisas, só que tem uma coisa, eu tinha uma pessoa que ela não gostava na igreja, ela falou, olha, com aquela pessoa ali, eu não consigo perdoar de jeito nenhum, não perdoo. E eu falei, mas e aí, como é que vai acontecer? Se a senhora tiver que, se eu tiver que ir para o inferno, eu vou para o inferno. Prefiro o inferno, mas com ela eu não converso, não. Mas era uma pessoa que falava isso e a gente sentia que era uma pessoa convertida, né? Essa mesma pessoa, né, eu acompanhei ela no momento da partida dela, uma moça nova ainda, 30 e poucos anos, foi fazer um exame, estava com um nódulo debaixo da axila e aquele nódulo fez metástase. E essa mesma pessoa, eu fui visitá-la no hospital, que ela me chamou, e ela disse, ó, chama aquela pessoa que eu falei com o senhor, que eu quero me reconciliar com ela. Parecia outra pessoa naquele leito de hospital, entendeu? Perdoou, chorou, e dizia que se arrependeu das coisas que falou e tal. Parecia Cristo. Parecia Cristo. Esqueceu tudo, né? Então, ou nós somos transformados de um jeito, ou somos disciplinados, e a disciplina também produz transformação. Nesse estudo discipulado, nós vamos estudar o quê? O discipulado, a maneira de ser transformado voluntariamente. Agora, não podemos esquecer, fica sempre, de que existe, a própria Bíblia diz lá em Hebreus, que Deus disciplina os filhos a quem ama. Olha a palavra, filhos a quem ama. Inclusive, diz lá em Hebreus, que se nós não formos disciplinados, é porque não somos filhos, somos bastardos. Porque filho, Deus sabe cuidar dos seus filhos, né? Então a gente nunca pode esquecer esses dois parâmetros, né? Nós temos o discipulado, que é esse caminho que nós estamos estudando, mas a outra opção está sempre válida. E sempre que for necessário, pode ter certeza que Deus, na hora certa, muda. E muda mesmo, né? Muda, não perdoa, perdoa, né? Vira né? Não faço isso, faz. Não convivo com fulano, convive. É só Deus, né? É só o tempo de Deus, e Deus vai lá e, né? Eu acho interessante como é que Deus faz isso, porque mexe com uma coisinha só e já muda toda a estrutura, né? A gente muda os pensamentos, muda os pontos de vista, muda tudo, né? Então, vamos ficar com essas duas ideias aí. Vamos lá então, né? Sendo Cristo padrão, olhamos para a forma de viver de Cristo e pensamos o seguinte, é possível você ser um imitador de Cristo? Mas é um grande o quê? Desafio. Por quê? Porque Paulo diz em Romanos 7, esse texto não vou nem ler porque a gente já conhece, né? Paulo diz o que lá? Que o bem que ele quer, ele não faz. O que ele sabe que ele precisa ser parecido com Cristo, ele sabe, e ele diz o quê? Olha, o que eu quero eu não consigo fazer, né? Então, é um desafio, é um grande desafio para nós pegar e ser imitador de Cristo, como nós vamos ver aqui nas próximas lições, né? As atitudes práticas que nós temos que tomar, né? No dia a dia, e que depende de decisão nossa também, voluntária, dizer assim, olha, eu vou fazer isso porque eu com o objetivo claro de me tornar parecido com Cristo. Nós temos que ter essa consciência, não ficar esperando que essa coisa vá acontecer, porque aí pode ser que aconteça, sim, vai acontecer, mas vai acontecer de uma forma... Então é preciso que você tenha consciência, eu preciso mudar meu jeito de falar, mudar meu... né? Não mudar porque eu sou da igreja, eu preciso mudar porque eu tenho que me ajustar àquele a quem eu estou me tornando discípulo. Então essas mudanças terão que acontecer. Mas veja só, isso é difícil, nós sabemos que é muito difícil, né?
Mas aí voltamos lá em Mateus 28:20, para terminar aquela ordem que Jesus deu, né? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o finalzinho do texto, Jesus disse o quê? E eis, estou convosco, quando? Todos os dias, até... É interessante, por que Jesus colocou isso no final da ordem? Porque ele mesmo afirmou lá em Lucas o quê? Sem mim, nada. Jesus sabia que lançar essa ordem e dizer, olha, se você tem que se tornar um discípulo de Cristo, um imitador de Cristo, e isso dependesse só de nós, é aquilo que Paulo diz em Romanos 7, nós não iríamos conseguir, né? Porque nós ainda, apesar de livres da condenação, nós estamos presos numa estrutura, né, na carne e envolvido com esse mundo de tal maneira que nós não iríamos mudar nunca. Então, o discipulado é algo que acontece, mas acontece com a presença de quem? De Cristo. E como é que ele fez isso? Através do Espírito Santo que habita em nós. Então, se depender de nós, você tem que se tornar uma pessoa capaz de suportar como Cristo suportou. Não vai suportar. O que faz você suportar é o quê? É você ter consciência de que tem alguém com você, né? E que esse alguém é capaz de fazer isso acontecer, né? É como eu sempre falo, voltei nesse assunto de perdão. Eu já encontrei muitas pessoas no meu ministério, viu, pastor Elielso? Já deve ter encontrado também, que diz o seguinte: pastor, não adianta eu perdoar, porque se eu perdoar, eu estou sendo falso. Porque eu não, na verdade, mas a questão do perdão é uma ordem. Você não tem que sentir algo para perdoar, você tem que perdoar. Por quê? Porque quando você faz isso, quando você obedece, o Espírito Santo cuida de mudar o resto. É um ato de obediência. Eu perdoo, né? Eu já perdoei uma pessoa uma vez, né, numa situação, e né, muitos aqui conhecem ele, o Hernani, né? Nós tivemos um desentendimento e ele ficou. E um dia eu cheguei para ele e falei para ele, falei assim: Hernani, olha, eu quero conversar com você, eu quero liberar o perdão para você, eu te perdoo por todas as ofensas que você me fez. Aí ele, amém, pastor. Eu falei, saiba o seguinte, estou falando isso para você em obediência à palavra de Deus, mas meu coração hoje está pedindo para não fazer isso com você. Ao contrário, né? Ele ficou meio assim, mas o que aconteceu dali para frente? Deus tirou aquilo, nunca mais, hoje é meu amigo, meu irmão, e eu não senti mais nada. Então é questão de obediência. É por isso que Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Se vocês obedecem, né, nós vamos ver isso. Nós vamos, nas próximas lições aí, nós vamos estudar, por exemplo, sobre o amor, né? O amor é paciente. Mas nem todo mundo tem paciência. Mas você tem alguém em você que é capaz de quê? De gerar essa paciência. Pode falar, Deus. Uhum. De mim, é. Verdade. Uhum. Tem que... É. Tem coach espiritual agora, que te ensina a ser espiritual. De mim. É.
E a grande questão de aprender é que a gente tem pessoas até que aprende muito, mas não obedece. Né? Eu acho que a nossa grande luta que se trava dentro de nós é com a obediência, porque o ser humano ele tem um negócio de não obedecer, já desde criança, né? Você fala, não faça, faz. Né? Nós precisamos aprender a obedecer. Por isso que essa expressão, né, de Jesus, do jugo, né, é andar par e par, junto com ele. Né? Tem que ser ali. Por quê? E aí, para andar, tem que o quê? Obedecer. Jesus disse, vocês são meus amigos quando fazeis o que eu vos mando. Então, a gente anda junto se vocês obedecerem. Então, essa vai ser o foco aí dessa nossa abordagem. Então, veja, abra em Romanos 8, de 8 a 11. Se vai dar tempo, dá. Pode ler. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Espera aí, só um pouquinho. Os irmãos entenderam essa primeira parte do texto? Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Ah, mas a gente conhece muitos crentes que vivem na carne. Não conhece muita gente na igreja que vive na carne? Não tem ninguém na igreja que vive na carne? Tem. Mas olha o que o texto diz. Se é que de fato, o quê? O Espírito de Deus habita em vós. Você pode conhecer muitos crentes que vão passar a vida toda vivendo na carne. Mas você não conheceu um Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, não, ele até pode se envolver com as coisas da carne, mas a carne não domina mais ele. Então, essa desculpa da pessoa que diz assim, olha, eu não vou obedecer a Cristo, eu não consigo obedecer porque é minha fraqueza. Você não tem mais essa fraqueza. Essa fraqueza, ela sai no momento em que o Espírito Santo assume. Então, por isso que nós somos disciplinados com muito mais veemência por Deus, por isso. Por quê? Você já percebeu que o incrédulo faz a coisa errada várias vezes, não acontece nada com ele, você dá um passo fora do caminho e Deus já está... Por quê? Porque a nossa responsabilidade é muito maior. Ele não tem o que nós temos o Espírito Santo. Né? Então, veja, vós não estáis na carne. Se é de fato que o Espírito está em vós. Se não tiver, aí você pode estar na igreja e não ser. Mas vamos lá, continua, Eduardo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Vamos pegar essas figuras aí. Paulo diz que o corpo, na verdade, está o quê? Morto. O que isso significa? Um corpo morto. Morto fisicamente mesmo ou morto espiritualmente? Hein? Espiritualmente. O que significa um corpo morto espiritualmente? O que acontece? Se o nosso corpo... Paulo está afirmando, ele está dizendo, o corpo de vocês estão salvos, o espírito está 100%, mas você fisicamente, o corpo está morto. Significa o quê? Que esse corpo, a nossa carne, está falando do corpo, não só do corpo físico, mas da carne, nós não temos vocação nenhuma para as coisas de Deus. Isso quer ver um corpo morto, você vê isso. Você pensa, por exemplo, olha, vamos na igreja, vai ter um culto, vai ficar 1 hora lá e tal. Imediatamente, se tiver um tempozinho de frio, gostoso e tal, o que o corpo fala para você? Isso é... A tendência é que você diz, puxa vida, mas hoje, E a nossa razão, ela trabalha. Mesmo você estando lá na cama com sono, ela trabalha. Ela diz o que para você? Você também, uma vez que você vai faltar...
tanta gente que vai hoje, você nem vai fazer diferença. Ela vai trabalhando. Por quê? Porque o corpo está morto, ele não quer as coisas de Deus. Agora, esse mesmo corpo foi dormir 3 horas da manhã, trabalhou o dia todo, depois ficou acordado até 3 horas e tal. Aí, no outro dia, tem um lugar de lazer maravilhoso para visitar. 5 horas da manhã, ele está de pé. E não reclama de nada, né? Levanta, vai, faz. Por quê? Porque ele é morto para as coisas de Deus. Aí a gente pensa assim, mas como é que eu vou me tornar um imitador de Cristo se o lugar, né, onde a minha alma vive, que é o meu corpo, ele inclina só para essas coisas aqui? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Né? Eu consigo fazer? Aí diz o texto aí, usa uma figura maravilhosa. Ele diz o quê? Que o mesmo Espírito que fez uma obra tremenda, qual foi? Ressuscitar, pegou o corpo de Jesus que estava lá, sem vida, e foi lá e trouxe aquele corpo para a vida. Aí ele usa a mesma coisa, dizendo assim, aquele mesmo Espírito que foi capaz de ressuscitar a Jesus, ele também é capaz de fazer o quê? De transformar o nosso corpo. Então, toda a transformação que vai acontecer no discipulado, ela é uma decisão nossa, nós buscamos o crescimento, mas a gente tem que ter consciência que ela acontece pelo poder aquilo que o pastor Elias falou ainda há pouco. Se você, né, diz assim, eu vou me transformar. Eu já cansei de ver isso em igreja. Pessoas, eu vou me transformar. Transforma por um tempo, depois volta. Mas quando o Espírito Santo transforma, a gente transforma de vez. Então, quem é que dá força a gente, né, para poder ser parecido com Cristo? O Espírito Santo. E ele é capaz de fazer isso? Né? Então, quando eu afirmo assim, eu não consigo mudar, até aí tudo bem, é verdade o que você está dizendo, você não consegue mudar. O problema está onde? Em você ter consciência que não consegue mudar, mas também não buscar a ajuda de quem pode ajudar. Qual é o grande mal, né, das igrejas, do modo geral, hoje, do nosso tempo? Né? Nós estamos vivendo uma época, né, esse esfriamento que está acontecendo hoje, uma das coisas, dos principais motivos disso, por quê? Porque a igreja tem abandonado a oração. Não se ora mais como se orava no passado, né? Eu tenho 60 anos, mas eu lembro de tempo que a gente entrava na igreja, no templo, e a nossa igreja era uma igreja tradicional, não era igreja, né? Mas lá na igreja que eu congregava, quando chegava 15, 20 minutos antes do tempo, você olhava assim, todo mundo de joelho. As pessoas clamando, pedindo a Deus pelo culto, pedindo vidas, pedindo que Deus... né? Por quê? Porque eram pessoas que sabiam que estavam diante de algo para fazer e que não tinham condição de fazer. Né? Outras pessoas pedindo que Deus falasse com ela naquele culto e tal. Hoje em dia, como é que a gente faz, na maioria das vezes? Chega, né? Eu fico pensando como é que é essa situação, né? Você já imaginou se alguém da família sua entra na sua casa, mexe na geladeira, faz isso, vai embora e não fala nada? Né? Já pensou, Carinca? Você está lá preparando o almoço, aí Elielso chega, vai no quarto, faz isso, não sei o quê, daqui a pouco vai, fecha a porta e vai embora. Nem bom dia deu, nem... Você vai falar o quê? Peraí, você não é dessa família não, como é que você está fazendo isso? Nós fazemos isso com Deus. Né? A gente vive o dia inteiro, não fala nada com Ele, não pergunta a Ele se Ele está, né? Não coloca nada para Ele, nem bom dia dá, né? E vem para a igreja e faz a mesma coisa, sai, entra, né? E a gente vai levando a vida assim. Isso nos afasta daquele que poderia trazer e pode trazer para nós toda a felicidade, que seria o quê? Não tem medida. Um culto que você começa ele se quebrantando diante de Deus e mostrando a sua dependência para Ele, no final do culto, você vê o culto de uma outra maneira. Né? Eu já cansei de acontecer isso, sair do culto, a pessoa dizer assim, nossa, mas hoje, hein, palavra difícil, hoje que dificuldade esse culto, parece que tinha um negócio prendendo. Do meu lado, outra pessoa fala assim, nossa, mas para mim foi uma benção. Foi maravilhoso. Onde é que estava o problema? No culto? Não, é que um estava no espírito e o outro estava
na carne. Quando você está na carne, você percebe, né? Você vai pela carne. Então, para se libertar da carne, nós precisamos do Espírito. E é Ele que vai operar essa mudança em nós. Amém? Então, nós começamos a ver que discipulado depende de duas coisas, só para a gente encerrar aí, né? Depende de uma mudança, de uma decisão nossa em obedecer, isso é nosso, você tem que decidir. E quando você decide obedecer, você tem em você alguém poderoso capaz de fazer as transformações. Então, é obedecer. Ordem foi dada para obedecer, não é para ser questionado. Eu queria fazer uma interpretação. Você não tem que fazer interpretação, você tem que obedecer o que Jesus falou. Ele falou para fazer, né? O amor é paciente, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Quando você perceber que está ensoberbecendo, diz assim, eu decido, eu não quero me ensoberbecer, eu quero, né? Eu vou me submeter a isso. Mas eu sou uma pessoa que... Não, você não é, você era. Você é agora, é o modelo, é Cristo. A gente vai caminhar nessa direção. João capítulo 16, versículo 7. João 16, 7 e depois o versículo 13. Não, vamos, isso aí já passou. Vamos lá, irmão. João 15, 10. 15, 10. É esse que eu quero. É muito profundo isso aí, né? O que ele está dizendo aí? Você pode fazer uma declaração de amor para Cristo maravilhosa, né? Senhor, Tu és isso, Tu és aquilo, Tu és aquilo outro. Mas o que ele diz aí? Você permanece no amor dele se você fizer o quê? Obedecer. A obediência é o passo, não tem outra opção. Não é pelo que você fala, né? Tem gente que diz assim, Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo, Ele sabe do seu coração e sabe que você tem dificuldade de obedecer. Então, a obediência é o que, como Jesus disse, como eu obedeci o Pai, vocês também precisam obedecer para poder o meu amor permanecer em vocês. No capítulo 15, versículo 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, fiz que entrava com você. Quando Jesus usa essa expressão amigo, ele está se referindo ao quê? A um relacionamento familiar. Ele falou, não estou chamando servo, não é ordem. É interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que nós somos desafiados a obedecer, aí você tem aquela ideia de um escravo, né? A pessoa dá a ordem e você obedece. Aí Jesus disse, não, mas eu não estou chamando vocês de servo. Estou chamando de duros, de escravo. Estou chamando vocês de quê? De amigo. Mas qual é a diferença entre você obedecer como escravo a uma ordem e você obedecer como amigo? Exatamente, você é livre para obedecer. Você poderia não obedecer, né? Isso aí faz toda a diferença na nossa vida cristã, né? Como é que você obedece? Eu obedeço, eu estou obedecendo, mas estou obedecendo porque mandou e eu tenho que fazer. Não, Jesus disse, eu não estou chamando de servo, eu estou chamando vocês de amigos, vocês são meus amigos, né? Então, quando um amigo te pede uma coisa e fala para você, mesmo que ele seja seu chefe e ele te dê uma ordem, mas ele é seu amigo, você, pela consideração que você tem com ele, você diz assim, não, eu vou fazer, eu quero agradar ele, eu não quero desagradar. Então Jesus leva essa ordem não para aquela coisa de estabelecer, como a gente vê em muitas igrejas, né, você tem que fazer e tal. Não, mas no sentido de quê? De você obedecer livremente. Quer dizer, você tinha o direito de não obedecer, mas eu decidi obedecer, né? Então, quando é que se forma um discípulo de Cristo? Quando ele começa a ter consciência dessas coisas. Todo novo convertido deveria ser ensinado nisso aqui. Deveria entender que
aquele momento da conversão dele, no dia que ele aceitou Jesus, seja em casa, seja na igreja, onde foi, aquilo foi só o primeiro passo, que dali para frente agora começa um processo de transformação que vai depender dele, que ele vai precisar tomar decisão, e que ele tomando a decisão, ele vai receber forças para fazer, né, para obedecer. Ficou entendido aí, irmãos? Eu não sei se falei demais hoje, confundiu aí todo mundo. Todo mundo entendeu aí claramente o que é ser discípulo, né? Fazer discípulo é muito diferente do que mudar comportamento, fazer isso. Não, é uma mudança que vem com um padrão estabelecido. E esse padrão é quem? É Jesus, né? E que nós sabemos, né? Eu conversando com um professor da UFES, um amigo meu, às vezes a gente sentava na biblioteca para conversar, e ele, professor de filosofia, ele tem doutorado em filosofia, às vezes a gente sentava para conversar, e aí eu começava a expor essas coisas para ele. Aí teve um dia que ele falou assim: rapaz, mas que loucura que é esse negócio de evangelho. Vocês fazem uma viagem, como é que pode um negócio desse, rapaz? Eu falei: pois é, mas é assim, né? E aí depois ele falava assim: rapaz, eu fico vendo como é que pode, rapaz, como é que pode? O poder que tem a fé para fazer. Eu falei: não é só o poder da fé, a fé trouxe alguém para morar em nós. Falei, e hoje, essas mudanças que você vê, elas não são produzidas só pela fé da pessoa, mas por aquele que habita nela, né? Falei, a única pessoa que consegue mudar o homem é o Espírito Santo de Deus, né? Então, nós vamos parar por aí, e semana que vem vamos só terminar esse parágrafo aí, acho que só dá tempo de terminar ainda, tem 10 minutos. Vamos ler só esses dois textos aí, 2 Tessalonicenses 1,12 e 1 Pedro 4,11. Dá para terminar aí. 2 Tessalonicenses 1,12. E 1 Pedro 4,11. Está aí, Dalva? Está na... Achou aí? Não? 1,12. Pode ler. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então pergunta aí, qual é o propósito da nossa vida? Nós existimos como cristãos nesse mundo para quê? Para que o Senhor Jesus Cristo seja... Essa é uma outra, né, uma outra joia preciosa desse discipulado. Por quê? Porque no discipulado, quando você ouve, né, por exemplo, eu conheço igrejas, né, aquelas chamadas da linha do G12, né, em que você avança no discipulado, à medida que você deixa de fazer aquela lista de pecados, você vai marcando lá, esse pecado eu não cometi, esse não... Só que aí, à medida que a pessoa vai obedecendo aquilo tudo, ela vai se tornando assim mais orgulhosa, sabe, em relação aos outros crentes, porque ela diz o seguinte, olha, né, as pessoas mesmo, eu já vi isso acontecer, a pessoa dizer, rapaz, o fulano avançou mesmo, ele hoje é uma pessoa... E o discipulado verdadeiro, ele glorifica quem? A Cristo. A pessoa, às vezes até a pessoa do mundo é capaz de olhar e dizer assim, rapaz, mas que mudança que Deus fez, né? É só mesmo Deus para mudar uma pessoa assim. Mas esse é o propósito, né? É que Cristo seja glorificado. Então como é que nós sabemos se as mudanças que estão acontecendo, elas são verdadeiras? É quando elas glorificam a Deus e não a pessoa, né? Aí quando a pessoa começa a se preocupar, e a carne faz isso, né? Qualquer mudança que acontecer na nossa vida, que não for fruto da transformação do Evangelho, mas for fruto da carne, ela exige uma resposta da parte das pessoas, né? Ela cobra isso, né? Já ouvimos isso muito em igreja, né? A pessoa diz assim, eu estou nessa igreja, exerço o ministério, vou embora daqui, porque ninguém me reconhece aqui. O que significa isso, essa expressão? Que a obra que aquela pessoa estava fazendo era o quê? Da carne, porque a carne precisa disso. A carne necessita disso,
né? Toda vez que nós queremos esse negócio de retorno, mas quando você faz movido pelo Espírito Santo, ao contrário, né? Você sai dali satisfeito, feliz, né? E eu já preguei, por exemplo, o primeiro ministério meu foi lá em Coroa Grande, lá no Rio de Janeiro, e eu assumi a igreja depois de um escândalo que tinha acontecido lá, e durante mais ou menos uns 8, não lembro, mais 8 ou 9 meses, eu preguei na igreja, né? E eram 4 pessoas. 4 pessoas. E eu preparava aqueles sermões, chegava lá, pastor Elias, pregava com fogo, com fervor, como se estivesse pegando para... né? E na primeira vez que eu fui, né, eu era seminarista, estava me formando, eu me preparei o sermão, estava todo animado, orei muito e tal, e aí cheguei lá, a igreja assim, tinha capacidade de mais de 100 pessoas, um templo grande, e eu cheguei lá no templo, e aí tinha o presbítero, depois chegou a esposa dele, e aí deu 7 horas, deu 7h15, o culto começava às 7, deu 7h30, e o presbítero chegou para mim, o seminarista, não vai começar não? Eu falei, não, estou esperando as pessoas. Ele falou, as pessoas são nós, eu e ela. Eu falei, então vamos lá. E fizemos o culto, cantamos salmos e hinos, pregamos, né? E durante 8 meses só conseguimos 2 vidas, né? E continuei pregando. Por quê? Porque o que eu estava fazendo não era uma coisa, se eu esperasse retorno, né? Vinha de uma igreja grande e tal. Não, mas o que nós fomos fazendo ali foi produzindo fruto. Né? Deus foi fazendo, Deus foi mandando pessoas. Teve uma época que nós começamos com essas 4 pessoas, nós combinamos, a gente chegava na igreja às 6h30, e a gente orava nos bancos da igreja para que Deus mandasse pessoas, para que viessem ocupar aqueles lugares. Teve uma época que nós começamos a orar, pedindo, porque lá em Coroa Grande é um lugar que tem muitos centros de umbanda, mas muito mesmo. Para você ter ideia, só numa subida que tem de uma cachoeira, tem 27 centros. Né? E nós pedimos que Deus mandasse essas pessoas que estavam escravizadas para serem libertas. Né? E dali para frente começou a aparecer no culto pessoas endemoniadas e libertas. Aí teve um dia que uma irmã dessas que participou dessa reunião falou comigo, pastor, não está na hora da gente orar e pedir a Deus para parar, não? Eu falei, não, né? O trabalho foi crescendo, foi evoluindo. Quando você faz, você não está preocupado com a quantidade, você não está preocupado com... Você faz consciente de que para quem você está fazendo a obra. O reino de Deus é que é mais importante. Tá certo? 1 Pedro 4,11, para encerrar. Então, se vamos fazer alguma coisa no reino de Deus, como é que devemos fazer? Né? Se alguém fale como? Segundo os oráculos, segundo a palavra de Deus. Né? Então, veja, uma mudança que acontece, nós vamos ver isso depois, nesse discipulado, que a gente vai estar ensinando para o novo crente, é que uma das coisas que precisa mudar é até o nosso jeito de falar. Né? Quando eu digo nosso jeito de falar, não é só, né, quando você se torna parecido com Cristo, tem pessoas que pegam isso aí e dizem assim, não, só você deixa de falar palavrão, é claro, você tem que deixar isso, mas não é só isso. Né? Aquela pessoa que vai se tornando parecido com Cristo, o tom de voz, o jeito que ela fala, né? Porque Cristo foi uma pessoa assim, Cristo sempre falou a verdade, mas sempre falou a verdade de uma maneira que a verdade chegava na pessoa e não era uma verdade que discriminava a pessoa, que machucava, ela atingia